Olá, paz de Deus. Que Deus abençoe, que esse ano de 2024 seja um ano de alegria, prosperidade, de saúde, de paz. Que tudo de bom possa ocorrer na vossa vida e quando o mal vier, você saiba lidar com ele também. Esse vídeo hoje nós vamos falar sobre um processo importante para a recuperação, conhecido como os 12 Passos. É um processo utilizado por diversos centros de treinamento, clínicas de recuperação, comunidades terapêuticas, entre outros grupos de autoajuda de forma geral. Assim como os 12 passos, nós temos também uma parte muito importante que são os princípios espirituais e eles têm uma ordem correta, né? Esses princípios espirituais são honestidade, mente aberta e boa vontade. Honestidade se eu não for verdadeiro comigo mesmo, eu não consigo nada, não vou para frente. Mente aberta, eu tenho que abrir a minha mente para novas ideias, novas concepções, novos conhecimentos, novas coisas. E não ficar nas velhas ideias, nos velhos sentimentos e nos velhos pensamentos. Por quê? Vai me manter no velho comportamento também. E por que boa vontade e não força de vontade? Porque a força, ela uma hora acaba e só fica a vontade. E a vontade do drogadicto é usar droga. Então o que acontece? Por mais que eu te dê uma folha de árvore dessa espessura aqui, ó, e sendo ela leve, você vai ficar aqui na mão segurando durante um determinado tempo, vai incomodar. Não pelo peso, mas incomoda. Você vai ter que trocar de mão ou abrir mão dela. Então o que acontece? A força por si acaba, não tem durabilidade. Por isso que tem que ter boa vontade, não força de vontade. Né? Muitas vezes, assim, pessoas que não têm conhecimento, que não têm ideia do que é dependência química e recuperação, falam, você tem que ter força de vontade. E muitos acham que tem que ter força, saber, e veem que com o tempo a força acaba. E ficando só à vontade, o dependente químico acaba se usando drogas e quase se matando por causa da vontade, né? Então vamos lá. Os 12 passos ele tem no seu primeiro passo. Nós vamos, voltando um pouquinho, nós vamos fazer assim, são 12 passos. Esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre primeiro, segundo e terceiro passo, né? E sobre os princípios espirituais que abrangem esses 3 passos e o porquê que eles se repetem ao decorrer dos 12 passos, tá bom? Para não se estender muito, porque senão fica um vídeo muito extenso, né? E a gente acaba tendo uma certa dificuldade em relação à informação, a manter e raciocinar de acordo com a informação que vem sendo mostrada a nós. O primeiro passo, ele fala assim: admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que nossa vida tinha se tornado incontrolável. O processo de admissão, ele vem também como a aceitação. Não adianta só admitir, tem que aceitar a impotência perante a adicção. Não se fala droga, mas sim ao comportamento, ao sentimento que nos conduz ao uso da substância. Entendeu? E que nossas vidas se tornaram incontroláveis. A única coisa mais nítida na vida de um dependente químico na ativa é a ingovernabilidade. Ele não tem mais controle sobre suas ações, pensamentos e sentimentos. Muitas das vezes eu virei, por intermédio da dependência química, ao longo do tempo, eu cheguei a viver na rua durante algum tempo. E muitas das vezes eu programava assim, olhava carro na rua, levantava uma certa parte em dinheiro e programava tudo certinho. Hoje eu não vou usar droga, hoje eu vou comer alguma coisa. Porém, né, eu não conseguia lidar com a minha vontade. A minha vontade era tão grande de usar substância química que eu acabava usando. Tanto quanto, muitas das vezes, pessoas que eram usuárias, que compartilhavam comigo do uso de droga, me lembrava da droga. Tinha gente que eu olhava e automaticamente lembrava da substância. Assim como, por exemplo, uma nota de R$10 naquela época para mim, já me fazia entrar no processo de obsessão na hora. Porque eu associava os valores a entorpecente, a substância. Eu associava pessoas que usavam a própria droga também.
Então tudo isso era um gatilho psicológico para mim usar droga. Ou seja, já me levava aquela menção do uso da substância. Eu já me via usando a substância, chegava até a sentir o gosto da substância quando eu via alguém que era ligado ao uso da substância, né? Alguma pessoa de ativa, ou quando eu via algum valor, né? Por exemplo, eu associava muito a nota para R$ 10, eu associava a substância. Então isso daí é uma forma obsessiva, mental, crônica, por isso que a doença é crônica, né? Então, assim, eu tive que. Minha vida se tornou incontrolável, eu não conseguia mais controlar a minha vida. Né? Eu não conseguia mais controlar a minha vida financeira, eu não conseguia controlar a minha vida mais emocional, eu não conseguia controlar mais minha vida de forma alguma. Eu largava tudo que estava fazendo para usar. Eu usava para viver e vivia para usar. Né? Minha vida girava em torno do uso de substância. Todo momento eu tinha que estar buscando o uso da substância, ou seja, uma droga específica ou outra. Eu tinha que estar fora da minha realidade. Isso mantinha a minha vida incontrolável, porque eu não tinha como trabalhar e usar. Eu tinha que escolher, ou eu trabalho ou eu uso, porque muitas das vezes eu estava usando e trabalhando, e eu não conseguia usar e trabalhar ao mesmo tempo. Às vezes eu tinha alguns sintomas do uso da substância, né, que me faziam abandonar tudo, deixar o meu trabalho de lado. Então, para isso, eu tive que usar, para mim conseguir aceitar, admitir tudo isso no primeiro passo, eu tive que praticar honestidade, eu tive que ser verdadeiro comigo. Admitir realmente tem que ser verdadeiro, senão não consegue, tem que ser honesto. Se não for honesto consigo próprio, não consegue. E a honestidade não é com os outros, é comigo. Eu só dou aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não consigo dar para ninguém. Se eu não sou honesto comigo, eu não consigo ser honesto com ninguém. Eu sou desonesto com todos. Né? Então, honestidade é o princípio espiritual do primeiro passo. O segundo passo, ele parece religioso, mas não é. Os 12 passos são de ordem espiritual, não religiosa. Né? E o segundo passo, ele fala assim: devemos acreditar que um poder maior que nós poderia devolver-nos a sanidade. Muitos já têm uma concepção desse poder, porque alguns já vêm de um padrão religioso específico, então já tem até um nome a dar esse poder. No início da minha recuperação, esse poder era o grupo de autoajuda, né? No caso, Narcóticos Anônimos, que eu frequentava, que eu achava que o poder maior manifestava por intermédio daquelas pessoas dependentes químicas que compartilhavam as suas experiências. E eu me identificava com aquilo, que é a empatia que se tem no grupo. Por isso da importância do grupo de autoajuda. Então, no início, o que era poder superior para mim era aquele pessoal. Porque, para mim, na boca deles saía a voz de Deus. Então, eu entendia o poder superior como eles naquele momento. Até porque, quando eu cheguei muito brigado com Deus, muito triste. Eu sei que alguns religiosos vão ver esse vídeo e vão achar que é absurdo, mas assim, revoltado, porque eu ficava pensando, como que Deus permite eu de passar por tudo isso, de viver tudo isso? Então, é uma imaturidade emocional que naquele momento calçava justamente no meu pé, ou no meu sentimento. Só que com o tempo a gente vai se aprimorando, crescendo, evoluindo. O processo de recuperação é crescimento, desenvoltura. Então você vai evoluir, você não vai regredir quando se pratica a recuperação. E eu estava no processo de evolução. Então foi muito necessário eu estar inicialmente vendo o poder superior daquela forma. Hoje eu tenho uma concepção dele como Deus. Né? E eu comecei a acreditar. Acreditar nada mais é do que fé. Você não vê na gíria lá, nas quebradas, você ouve muito: ei, você não bota uma fé? Ou seja, você não acredita? Então você tem que acreditar. Eu vim a acreditar que um poder maior que eu poderia me devolver a sanidade, porque eu era insano. Eu usava a substância mesmo sabendo o dano que ela poderia estar me causando. Mesmo sabendo que o final seria triste, que o vazio seria maior no fim, né? Que todos iam embora e eu ia ficar sozinho, jogado, abandonado, num maior vazio. Então,
o segundo passo, ele vem para ajudar a preencher esse vazio que ficou na retirada da droga que vem pelo primeiro passo. Entendeu? O primeiro passo é a retirada da droga, porque quando você admite e aceita, retira. Certo? Aí você é honesto consigo próprio. Quando você acredita, você preenche aquilo que ficou vazio. Por quê? Você vai começar a ter uma desenvoltura de um poder maior que você. E vai começar a preencher. E para isso você tem que ter a mente aberta. Porque se você não tiver a mente aberta naquilo que você não vê, imagina, aquilo que você vê já te causa dúvida, e o que você não vê então? Você não vai ter muita dificuldade. Então você vai ter que ter mente aberta para entender essa desenvoltura, para abrir as portas para a espiritualidade. Tem que ter mente aberta, né? Para não fazer juízo também da questão dos passos. E temos o terceiro passo, né? O terceiro passo fala assim: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, aqui já qualifica, né? Da maneira como nós o compreendemos. Muitos vendo Deus de uma forma, compreendem Deus como um castigador, um punidor, e não é. Deus, ele é amoroso, compassivo, cuidadoso. Não deixou eu morrer lá usando droga, não deixou eu morrer na rua, não deixou eu morrer comendo lixo, não deixou eu morrer tomando chuva, entendeu? Não deixou eu morrer tomando tiro, não deixou eu morrer dentro de lugares privados de liberdade, não deixou eu morrer na mão daquelas pessoas que muitas das vezes tomadas por um monte de coisas ruins na madrugada. Ele guardou. Esse é o Deus, é o poder superior. Então, eu tenho que tomar uma decisão de entregar minha vontade e minha vida aos cuidados dele. Porque eu, da forma que eu vinha conduzindo minha vida, é que nem um motorista dirigindo embriagado numa pista, um carro, fazendo zigue-zague, batendo, colidindo, causando um transtorno. Tem que abrir mão do volante, deixa Deus conduzir. Então, o que eu faço no terceiro passo? Eu abro mão. Do meu jeito não deu certo, a minha vontade não é boa. Então eu ando na contramão da minha vontade, evito fazer as coisas que eu tenho vontade. Eu tenho vontade de gritar? Não grito. Tenho vontade de xingar? Não xingo. Vou lá e abraço, elogio. Tenho vontade de bater? Não bato. Tenho vontade de usar? Não uso. Entendeu? Vou fazendo ao contrário da minha vontade. Tenho vontade de ir para a boca? Vou para a igreja. Tenho vontade de ir para a balada? Vou num ajuntamento de alguma forma espiritual, sei lá, ou para qualquer outro lugar. Ou seja, eu ando na contramão da minha vontade. Isso é entregar a vontade nas mãos de Deus. Porque a minha vontade é contrária à vontade de Deus, é completamente oposta. A vontade de Deus é outra, é contramão. A minha vontade é na contramão da vontade de Deus. E entrego também automaticamente minha vida. Deixo Deus conduzi-la da forma que Ele acha por bem de conduzir. Então deixo aos cuidados dele, porque aos meus cuidados não deu certo. Então eu abro mão dos meus achismos, dos meus pensamentos, e deixo Deus conduzir da melhor forma possível. Quando eu abro mão da minha vontade, automaticamente a minha vida fica controlada por Deus. Para fazer isso, eu tenho que ter boa vontade. Por que boa vontade? Que nem falamos anteriormente, força acaba. Por mais leve que seja alguma coisa, você pode levar até um certo ponto, uma hora você cansa. Não tem que ter força para nada, tem que ter boa vontade. Boa vontade não acaba. Boa vontade te leva até o fim. Então você tem que ter boa vontade. Porque força de vontade, a hora que a força acabar, fica à vontade. O dependente químico com vontade, ele vai usar droga. É isso, obrigado por vocês estarem junto a nós. Compartilhe, comenta, né? Estamos gravando esses vídeos de 12 passos porque alguém pediu, falou aí. Muito obrigado por você que pediu. Continua falando, pedindo. Nós vamos gravar mais algumas vezes esses 12 passos. Vamos falar sobre, no próximo vídeo, quarto, quinto e sexto. Depois vamos falar de sétimo, oitavo e nono. E depois vai ser, acho que dividido em 4 partes, não sei. Mas nós vamos falar sobre os 12 passos
todos eles. Né? Para você ver, o vídeo ficou um pouco prolongado, 15 minutos, mas agradeço. Compartilha, joga essa boia para alguém, comenta, se inscreve principalmente, dá essa força para nós, que Deus vai muito vos abençoar. Um excelente dia, um excelente ano de 2024.